Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso mini curso sobre a história do serviço público no Brasil, uma breve história. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre especificamente o serviço público no Brasil. Para nós falarmos isso, nós precisamos fazer um recorte temporal. E o recorte temporal que nós escolhemos foi 1808. Por que 1808? Porque foi quando a família real portuguesa se instalou no Brasil para que o rei Dom João VI pudesse governar o seu império a partir do Rio de Janeiro. Quando a família real chegou ao Brasil, se instalou no Rio de Janeiro, não havia nem casa para essa quantidade de pessoas que vieram de Portugal, da corte portuguesa. E tiveram grande dificuldade. Além de não haver casa, não havia serviço público. Não havia uma estrutura organizacional do Estado formada para atender às necessidades do rei naquela época. Então, primeira situação que o rei entendeu é que ele precisava criar alguma instituição, criar serviços públicos e melhorar a economia, a cultura e as outras coisas. Vejam nesse quadro aqui que eu coloquei para vocês, que o Dom João VI criou alguns órgãos extremamente importantes, por exemplo, a Academia da Marinha, a Artilharia e Fortificações, o Arquivo Militar, a tipografia régia. Não existia durante todo o período colonial, não existia gráficas no Brasil, era proibido existir gráfica. Criou a fábrica de pólvora, criou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional, a Academia de Belas Artes. Aliás, ele estimulou bastante as artes nessa chegada dele ao Brasil, especialmente trazendo franceses, que era a maior influência da época, e criou o Banco do Brasil, por exemplo, entre outros órgãos que ele fez. Então ele começou a criar realmente serviços públicos para o Brasil, dentro dessa nova situação que ele vivia, tá ok? Nessa tela aqui, você vai ver um decreto-lei 1713, de 28 de outubro de 1939. Ele é extremamente importante. Mas por que nós pulamos de 1808, aí chegamos agora em 1939? Você vai entender por quê. Espera só um minutinho, você vai entender. Muito bem. Em 1934, presta atenção, nós saímos de 1808 e viemos para os anos 30. Depois você vai entender por quê. Então, em 1934, foi criado o concurso público na Constituição. Prestem bem atenção nisso. A primeira vez que o concurso público aparece no serviço público brasileiro, já se passaram mais de 100 anos. 1808, 1934. Viram o tempo que durou isso? Então, o concurso público só aparece aí. Aí nós vamos ver depois, quando nós entrarmos nas constituições, para você ver por que isso acontecia. Muito bem, em 1934 foi criado, então, a primeira vez, o Instituto do Concurso Público para entrar no serviço público no país. Em 1937, Vargas cria o Conselho Federal do Serviço Público Civil. Esse conselho era ligado diretamente ao governo federal, à presidência da República. Em 1939, então, voltando àquela primeira quadro que nós mostramos para vocês, surge um dos primeiros documentos que consolida, que concretiza as normas referentes ao servidor público no Brasil, que é o decreto 1713 de 1939. E esse decreto cria o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. Imagina, agora já estamos em 1939 e a República do Brasil ela começa a se expandir e começa a criar, começam a ser criados nessa época a famosa administração indireta, fundações, autarquias, estatais. Com essa criação e com a ampliação do Estado, obviamente que havia a necessidade de se construir um quadro de pessoal maior, tá certo? Então por isso que é importante esse período dos anos 30. Em 1943, o Getúlio Vargas institui em 28 de outubro de 1943, através do Decreto-Lei 5.936, o Dia do Funcionário Público. O Dia do Funcionário Público, 28 de outubro.
Tá certo? Então, é isso. Recorte temporal de 1808 até 1943 foi um período que foi extremamente dinâmico, né, nessa construção do serviço público do Brasil, a partir de 34. Antes vocês vão ver no próximo vídeo, tá ok? Até o próximo vídeo, inscreva-se no canal Servidor Público TV, ative as notificações, fique sabendo mais sobre o universo do servidor público, utilize as nossas redes sociais, que estão aqui embaixo, dê sugestões de temas para o canal, use os nossos telefones, clique aqui no card e continue assistindo esse mini curso, tá ok? Aguardo você no próximo. Até lá!